mais de 3 anos, eu sempre esqueço. Estou apresentando? Sim. Então, Ariana, Carol, Thiago, podem iniciar e muito obrigado já. Eu que agradeço. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Meu nome é Ariana e junto com os alunos Thiago e Ana Carolina, vou estar apresentando para vocês um pouquinho desse mini curso sobre a temática de Previdência Social e sua reforma, né? Bom, de início eu gostaria de falar para vocês por que a gente fez essa escolha, né? Por que a gente escolheu esse tema? Bom, porque foi um tema que foi bastante discutido dentro do Brasil e teve uma repercussão muito grande. E segundo, porque nós seremos trabalhadores futuramente. E é algo que já seria interessante para nós construir um conhecimento sobre, porque futuramente está ligado ao nosso destino final. Pode passar, Léo? Bom, de início vou estar falando para vocês o que é Previdência Social. Previdência Social, ou Regime Geral de Previdência Social, nada mais é que um seguro público que é garantido aos trabalhadores na sua aposentadoria. Todos os trabalhadores de carteira assinada já são automaticamente filiados ao INSS. E o que seria esse INSS? Bom, seria o Instituto Nacional do Seguro Social. E todos os contribuintes individuais, autônomos, eles também já podem contribuir com esse regime. Pode passar. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os benefícios da Previdência Social. Os benefícios nada mais são do que valores pagos em dinheiro aos trabalhadores associados à Previdência Pública. Bom, dentre esses benefícios, a gente tem o salário maternidade, né, que ele é garantido às mães que estão na reta final ali da gestação ou após dar à luz, né, que é o período que elas ficam afastadas do seu cargo de trabalho. Também temos o auxílio-doença, que é um benefício previdenciário, também pago pelo INSS, para as pessoas que vão ficar ali afastadas da sua atividade habitual, né? Por mais de 15 dias. Também temos o auxílio-reclusão, um benefício que também é pago pelo INSS aos dependentes do assegurado, no caso, recolhido, ou seja, que está preso. Temos também a pensão por morte, né, que é dada aos dependentes do assegurado falecido, no caso, um filho ou algum parente que dependa dessa pessoa que veio a óbito. Pode passar. Deixa eu só colocar aqui a gente para dentro da sala. Ok. Pode passar esse slide, fazendo um favor. Bom, e qual seria a função, né, da Previdência Social? A Previdência, ela entra como a substituição da renda do assegurado, no caso, o trabalhador, a trabalhadora, que não é mais capaz de exercer o seu trabalho, no caso, a sua função, devido a algum acidente, ou óbito, ou a prisão também, que são chamados os riscos sociais. E que para ter direito a essa proteção, né, é preciso contribuir mensalmente com o INSS. E esse valor de contribuição já é retirado todo mês na folha de pagamento. Pode passar. E dentro disso, a gente tem as diferenças entre os regimes, né? Primeiro, a gente tem o RGPS, que é o Regime Geral da Previdência Social, que é um sistema que funciona de uma maneira mais abrangente, porque todo trabalhador de carteira assinada, automaticamente, ele já está vinculado ao regime. E nele a gente encontra os trabalhadores rurais, urbanos, empregados domésticos, autônomos, pescadores, pequenos produtores. E, além disso, ele também abre espaço para aquelas pessoas que já querem contribuir com o INSS. E aí essas pessoas são definidas como
o segurado facultativo. Também temos o segundo, que é o RPPS, que é o regime próprio da Previdência Social, e nesse regime, ele é mais voltado para os servidores públicos, mantidos pelos índices vinculados à federação, que no caso é o governo federal, o estado, entre outros. E nisso, essa unidade de administração pública, ela tem mais, como posso dizer para vocês, ela tem mais propriedade, né, dentre as regras dela da Previdência, mas ela precisa ter sempre base na Constituição, né? Então, assim, não existe uma regra geral para todos os funcionários públicos. Pode passar também. Vou botar a gente aqui para dentro. Ok. E agora, a minha colega, né, Ana Carolina, vai dar seguimento ao minicurso para vocês, falando um pouquinho sobre repartição e utilização. Obrigada, Ari. Pessoal, boa tarde. Então, vamos começar falando sobre repartição e capitalização. Bom, sobre a repartição, a nossa Constituição ela prevê que o regime ele será geral, de caráter contributivo. E então, o regime de repartição ele prevalece a solidariedade entre os contribuintes, ou seja, o trabalhador que está ativo ele contribui para o pagamento daqueles que estão aposentados. E, posteriormente, quando os que de hoje eles se aposentarem, o seu benefício será custeado por quem estiver trabalhando. E, de forma geral, nesse tipo de regime, todas as contribuições são recolhidas para um único fundo e distribuídas para quem tiver o direito de recebê-los. Mas a maior desvantagem desse regime é o envelhecimento da população, porque como o custeio dos aposentados é feito pelos trabalhadores ativos, enquanto existirem mais pessoas em ativos do que afastados, o sistema irá se manter. Mas o problema acontece quando essa situação é invertida. Se existirem mais pessoas recebendo do que pessoas pagando. Então, logicamente, o saldo será negativo e, com o tempo, as reservas irão se esgotar. E falando da capitalização, uma das propostas feitas pela MEC 2019 era alterar o regime de contribuição de repartição para o de capitalização, o que é algo bem semelhante às diversas previdências privadas existentes no nosso país. E o regime de capitalização é um sistema próprio em que o trabalhador é quem, durante toda a sua fase laborativa, toda a sua fase de trabalho, ele irá contribuir para o seu próprio benefício futuro, ou seja, é criada uma espécie de poupança individual para que, quando chegue o momento de sua aposentadoria, todo o valor que será utilizado já estará garantido. E, assim, o benefício da aposentadoria de cada indivíduo dependerá diretamente da quantidade de que foi aportada durante os seus anos de trabalho. E, logo, se a contribuição for maior, a quantidade a ser recebida pelo benefícios da aposentadoria também será maior. Passa para mim, por favor. Isso. E aqui eu trouxe para vocês uma ilustração, e ela deixa bem claro a diferença entre o regime atual de repartição e capitalização, em que o regime de repartição é quando os trabalhadores da ativa eles contribuem para pagar os benefícios dos aposentados. E já na capitalização, os trabalhadores ativos eles fazem as contribuições e depósitos em contas individuais para sua própria aposentadoria. Na questão da finança da repartição, uma geração financia a aposentadoria da próxima. E já na capitalização, cada trabalhador financia a sua própria aposentadoria. Na contribuição da repartição, o percentual sobre o salário do trabalhador, empregadores, governo federal também contribuem. Já na capitalização, o percentual sobre o salário do trabalhador e a contribuição espontâneas. No regime de repartição, quem administra, né, quem governa, quem dirige as finanças é o governo, é o INSS. E já na capitalização, são os gestores de iniciativa privada, são os bancos, os segurados, os fundos de pensão. A maior vantagem, na verdade, da repartição é que o pagamento é garantido pelo governo, o benefício de pelo menos um salário mínimo.
E a maior vantagem da capitalização é a redução do déficit público no longo prazo e que pode diminuir encargos da folha de pagamento e incentivar o mercado do crédito. A desvantagem da repartição é o aumento crescente de déficit previdenciário e também do gasto público, né? Uma vez que também a maior desvantagem é o envelhecimento da população, e a desvantagem também da capitalização é o custo elevado de transição, uma vez que implica uma perda de arrecadação. A maior crítica da repartição é que o regime ficou insustentável devido ao elevado custo e envelhecimento da população. E a crítica à capitalização é que em países que adotaram o regime, como o Chile, por exemplo, o benefício foi bem inferior a um salário mínimo. Então, teve muito rendimento. Já na repartição, o valor do benefício é de um salário mínimo, que em 2018 era 5.645, mas hoje, após a reforma da Previdência, é R$ 6.433,57. E já o valor do benefício de capitalização, não há um valor definido, porque vai depender da contribuição que o servidor ele vai querer contribuir, ele vai querer dar entrada com a sua conta privada e também vai depender do seu tipo de trabalho, a função que ele exerce. Passa para mim, por favor. Isso. Então, com a reforma da Previdência, como eu já citei que teve uma reforma da Previdência, publicado no final de 2019, foi apresentado novas normas de aposentação. E a Previdência Pública ela oferece modalidades distintas e com regras próprias que determinam o acesso ao benefício da aposentadoria. O segurado, que por assim decidir, ele pode escolher a modalidade de aposentadoria que melhor se encaixa em seu histórico profissional. Agora, nós vamos abordar algumas possibilidades oferecidas pelos diversos tipos de aposentadoria do INSS. Temos a primeira modalidade, que é a aposentadoria por idade. Essa aposentadoria ela é um critério estabelecido para beneficiar os cidadãos que chegam na terceira idade. Contribuintes da área urbana têm seu acesso garantido aos 60 anos se mulher e 65 aos homens. Aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria ela era um dos tipos de aposentadoria mais comuns. Para se aposentar nessa modalidade, o segurado deveria contribuir para o INSS por 35 anos, desculpe, caso fosse homem, e 35 caso fosse mulher. E é importante também destacar que esse é um dos tipos de aposentadoria que não existiu uma idade mínima para solicitar o benefício. Mas, por fim, também, com a reforma da Previdência, a aposentadoria por tempo de contribuição foi extinta. A sua aplicabilidade, né, entretanto, está restrita para algumas situações específicas. E já a aposentadoria especial por tempo de contribuição, ela é uma modalidade exclusiva aos trabalhadores que comprovem ter exercido suas atividades, né, suas funções em áreas insalubres, ou que tenham sido expostos a agentes que podem comprometer a sua saúde, como locais quentes, úmidos ou com altos níveis de ruídos, se enquadram também nessa categoria, como exemplo de pescadores, de operadores de raio-x, que ficam expostos à radiação por muito tempo. E também temos a aposentadoria por invalidez, que é uma garantia oferecida aos segurados, que por um motivo de doença ou acidente se tornam incapazes de produzir suas atividades laborais ou exercer suas funções. E eu também quero ressaltar aqui que não existe, na verdade, a melhor aposentadoria. Ah, Carol, mas eu quero aposentar, mas eu quero a melhor aposentadoria. Isso não existe. Isso cabe ao segurado escolher qual a modalidade de aposentadoria melhor corresponde à sua situação profissional. Então, qual a aposentadoria que melhor corresponde à sua expectativa de profissionalismo no momento. Passa, por favor. Isso. Então, aqui eu trouxe para vocês umas tabelas dos benefícios. E os benefícios, eles são pagos, são pagamentos realizados no decorrer da vida trabalhista dos segurados do INSS.
E nessas tabelas, nós temos aí 3 divisões, que são os grupos de espécies, os códigos e as espécies de benefício. A espécie de benefício é a classificação em espécie que foi criada pelo INSS, que para explicitar as peculiaridades de cada tipo de benefício. E já o grupo de espécie, ele reúne todas as espécies referentes ao mesmo tipo de benefício. Foi uma organização que o INSS criou e está organizado de forma a escolher dentre os códigos que estão encaixados nos grupos das espécies. E nós temos aí as aposentadorias, todos os benefícios. E eu também quero ressaltar aqui que, com a reforma da Previdência, teve várias mudanças, né, que estamos citando aqui ao longo do minicurso, mas entre elas também estão os benefícios, esses códigos em vermelho, que não são mais concedidos. Por exemplo, na aposentadoria por invalidez, no segundo grupo de espécie, no Código 04, nós vemos aí a aposentadoria por invalidez do trabalhador rural. Lembra que eu acabei de falar que a aposentadoria por invalidez é a aposentadoria que foi extinta com a reforma da Previdência, ela foi extinta. Mas essa aposentadoria por invalidez é que dava ao trabalhador o direito de um benefício caso ele sofresse algum acidente ou com alguma doença que ele, no caso, se tornaria impossibilitado de continuar exercendo a sua função. Então, o trabalhador rural ele já não tem mais direito a este benefício, porque com a reforma da Previdência ele foi extinto. E a seguir, as próximas tabelas também que vai ser passado, são outros exemplos, é a continuação dessa tabela, e destacando que em vermelho foi extinto e atualmente não vale mais. Pode passar, por favor. Isso. Agora vamos falar sobre a calculação da contribuição. Como é calculada a contribuição? Existem 2 tipos de contribuições, de contribuintes do INSS, os obrigatórios e os facultativos. Quem exerce qualquer atividade remunerada, ele é obrigado a contribuir, ou seja, se você já teve a sua carteira assinada ou se exerce atividade como empresário ou autônomo, precisa realizar contribuição para o INSS. Já aqueles que não exercem uma atividade remunerada e são maiores de 16 anos, também podem optar por contribuir para o INSS e ter direito aos seus benefícios, e esses são chamados os segurados facultativos. O recolhimento da guia para o INSS vai depender do tipo de contribuinte e também do tipo de trabalho exercido. Se você for empregado, a empresa ela é responsável por realizar o recolhimento da guia e efetuar o desconto da contribuição direto do seu salário, ou seja, sabe aquele descontinho do INSS na folha de pagamento? Então, é sobre isso que nós estamos falando. E se a pessoa é empresária, a contribuição vai se dar através dos sócios da empresa, cujo valor do INSS também é descontado da remuneração. Já os autônomos e segurados facultativos, eles precisam realizar a inscrição na Previdência e gerar sua própria guia para recolhimento. E o valor da contribuição para o INSS, ele é calculado utilizando-se um percentual estipulado pela Previdência. E este salário, no caso de contribuintes contratados, é a remuneração do trabalhador. Para empresários, é o pagamento por serviços prestados pela empresa, e para autônomos, o salário de contribuição é o valor total recebido durante o período. E no caso de contribuintes facultativos, ou seja, aqueles que não possuem um salário, o próprio contribuinte ele escolhe um valor de contribuição entre o salário mínimo de R$ 1.100 e o teto de contribuição do INSS de R$ 6.433,57. Pode passar, por favor. Então, e agora a gente vai falar sobre mudanças na nova tabela de contribuição do INSS. Até fevereiro de 2020, a tabela de contribuição do INSS possuía 3 faixas com alíquotas fixas e únicas. E a partir de março de 2020, teve uma atualização nessa tabela, que no caso, a nova tabela atualizada e que também serve durante este ano de 2021,
é a que está à nossa direita, em que o salário mínimo é de R$ 1.100 e o seu percentual é de 7,5%. Pode passar, por favor. Então, e aqui também temos a tabela dos segurados, que à esquerda está a tabela de salários e alíquota referente ao empregado doméstico, trabalhador avulso, e à direita, contribuinte individual e facultativo. Pode passar. Isso. Aí você adianta um pouquinho mais um slide, por favor. Isso. Então, como funciona o cálculo progressivo? E também nós vamos falar qual a porcentagem de desconto do INSS sobre o salário. Então, a porcentagem de desconto do INSS sobre o salário deve variar de acordo com o número de salários mínimos recebidos por alguém de maneira progressiva, ou seja, quanto maior o salário do profissional, mais ele terá que pagar para usufruir dos benefícios da Previdência. E essas variações de percentagens, elas são separadas em ao menos 4 faixas salariais. E está aí na tabelinha. Essa tabela é atualizada desde março de 2020 e também valendo para este ano de 2021. Que a remuneração do salário mínimo é de 1.100 e vai de 7,5% alíquota, o percentual, e também tem aí até a 4ª faixa, que no caso é o teto do INSS, de R$ 6.456,57. E, então, essas são as 4 faixas salariais que a tabela do INSS ela apresenta. E vamos aqui usar como exemplo um salário de R$ 3.000. Então, aqui nós vamos calcular quanto que o INSS ele vai descontar do seu salário de R$ 3.000. O cálculo vai ser o seguinte: a primeira faixa salarial é de R$ 1.100 e o seu percentual é de 7,5%. Então, o INSS vai multiplicar o seu salário mínimo pela alíquota e vai equivaler a um valor de 82,5%. E então, vai ser uma conta de faixas. Então, vai para a segunda faixa salarial, que corresponde ao salário limite de R$ 2.203,48. Aí vai diminuir pelo salário anterior, que é o salário mínimo de R$ 1.100, e vai multiplicar pelo percentual que pertence à faixa salarial que você está calculando. E então, você vai obter o resultado de 99,31. E então, você vai chegar à faixa que atinge o seu salário de R$ 3.000. Então, você vai pegar o seu salário de R$ 3.000, você vai diminuir ele pelo salário da faixa anterior, que é de R$ 2.203,48, e vai multiplicar pelo percentual, que é 12%. E então, você vai obter um valor de 95,58. E o total a recolher vai ser a somatória da primeira, segunda e a faixa que atinge o seu salário, que vai igualar a R$ 277,40. Ah, Carol, mas o que é esse R$ 277,40? Esse 277 é o valor que o INSS ele vai descontar do seu salário, que é R$ 3.000. Então, você já não vai receber R$ 3.000, você vai receber com esse desconto aí, que no caso é o desconto do INSS. E com este resultado, é possível calcular o percentual efetivo que se encontra em cerca de 9,25%. Aí antecipa o slide aí, por favor. Não, antes. Isso. Aí, essa daqui, aquele foi um exemplo, e aqui está como é realizado como uma fórmula mesmo, para obter. Então, a primeira faixa é o salário mínimo, de 82,5%. A segunda faixa salarial, que é o segundo salário, diminuído do salário mínimo, vezes o percentual, que vai dar 99,31%. A terceira faixa salarial, que aí já corresponde à terceira faixa do salário, que vai diminuir o salário mínimo, e a quarta faixa salarial. E, por fim, o total máximo a recolher é de R$ 751,99. A gente chega a este número, a este valor, com a somatória de todos os valores anteriores. Então, esses R$ 751 é o valor máximo que o INSS pode descontar do seu salário. Ou seja, se você recebe R$ 6.433, que é a quantia equivalente ao teto do INSS,
ou se você recebe 20 mil reais, o valor descontado vai ser o mesmo, porque a partir do teto do INSS em diante, o valor total a ser recolhido, o valor máximo é R$ 751,99. Tiago, por favor, dá continuidade ao nosso mini-curso. Obrigado, Carol. Eu vou falar sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela já havia sendo falada em outros governos, mas ela teve seu ápice no fim do governo do Michel Temer e finalizou no governo do Bolsonaro, onde teve seu fim. A reforma da Previdência ela foi aprovada na Câmara dos Deputados por 379 votos a favor e 131 contras, e em seguida ela seguiu para o plenário, onde foi aprovada de primeira. Mas antes dessa aprovação, houveram antecedentes, e esses antecedentes eles são divididos em motivos e a movimentação da equipe do ministro da Economia, Michel Temer. Paulo Guedes, desculpa, gente. Os motivos são... O primeiro motivo é que a expectativa de vida do brasileiro tinha saltado de 69 anos em 2000 para 76 em 2017. O segundo motivo era que o brasileiro se aposentava mais cedo que outros países, como o Chile e México. O terceiro motivo é que a arrecadação obtida na década de 80, 90 e 2000 era insuficiente para pagar os aposentados nos anos atuais, causando, então, um déficit nas contas públicas. Mas isso, por si só, não sustentou, então, a equipe do ministro da Economia. Foi lá, pegou um documento oficial do Instituto Fiscal de Independência e levou a Câmara e mostrou aos deputados, e nesse documento oficial vinha dizendo algumas informações relevantes que eu vou citar aqui. A primeira é que o Brasil saltou de 18,8 beneficiários em 1999 para 35,5 milhões em 2018. Isso era muito. A segunda movimentação foi que eles trouxeram um dado que dizia que se não houvesse a reforma da Previdência, até o ano de 2050, o Brasil teria que ter 100 pessoas trabalhando para sustentar 36 idosos ou pessoas asseguradas do INSS. E a terceira movimentação que eles já vinham falando era que o Brasil precisava mudar o seu modelo de arrecadação de contribuição, deixando de ser de repartição para capitalização. Mas, no final, a reforma foi aprovada e essa PEC não foi aprovada e não houve a mudança de modelos de contribuição, foi mantida a repartição. Os opositores, eles citaram o seguinte, eu vou citar aqui, abre aspas, a proposta da PEC não visa melhorar o sistema previdenciário, somente manter os privilégios mais ricos cobrados mais pobres. Mas aí fica aquela questão, né? Será que funcionaria ou não? Pode passar. Reforma aprovada. O que muda? Assim como a minha amiga Carol já disse alguns slides anteriores, desculpa, meu irmão, tá? O que muda principalmente é que houve uma desabilitação de alguns benefícios, manteve-se outros, mas a principal mudança foi que aumentou o tempo que o brasileiro tem que contribuir para pedir seu benefício, assim como a idade que ele vai fazer essa solicitação. E com isso, o governo afirma que vai haver como eu posso dizer, vai haver um retorno nos cofres públicos, diminuindo o déficit na economia ao longo dos anos. E além de tirar aquela ideia de que o governo teria que tirar dinheiro de outros ministérios, como saúde, educação, segurança. E isso foi tudo baseado nesse documento oficial, que é um documento institucional fiscal de independência. Pode passar, Léo. E aqui eu trouxe uma tabela com a idade mínima para você solicitar seu benefício e o tempo de contribuição.
Então, as mulheres passaram a poder fazer sua solicitação com 62 anos, os homens com 65, sendo privados urbanos, tendo as mulheres 15 anos de contribuição e os homens 20. E para servidores públicos, 25, sendo 10 de cargo público e 5 de algum cargo concedido pela instituição. Trabalhadores rurais, 55 mulheres, 60 homens, anos de contribuição 15, e essa regra não mudou muito da antiga Previdência. Os professores, as mulheres podem solicitar seu benefício com 57 anos, os homens com 60, privados, eles têm que contribuir 25, e servidores 25. E 10 anos de serviço público e 5 de cargo concedido. Vale ressaltar que isso não é obrigatório. Você tem que contribuir 10 anos de serviço público e 5 de cargo. Isso vai variar de estado ou município. A reforma da Previdência ela não obriga as instituições a tomarem isso para si. E policiais federais, administrativos, civis, federal, agentes penitenciários, as mulheres têm que contribuir 55, os homens também. Podem fazer sua solicitação com 55 anos e têm que contribuir com 25 no exercício da função e com contribuinte 30. Vale ressaltar que isso de trabalhadores rurais e policiais civis, eles se aposentarem um pouco mais cedo que trabalhadores rurais, causou uma grande polêmica entre os deputados, inclusive naqueles apoiadores do governo, porque eles não queriam deixar que isso acontecesse, porque eles alegavam que um policial civil, ele ficava, podemos dizer, mais na sombra que um trabalhador rural. Mas eu não vou entrar nesses méritos aqui. Pode passar, Léo. O cálculo do benefício. Ao longo dos anos, você vai contribuindo, e quando você chegar a 60% de contribuição, você pode fazer solicitação ao INSS. Aí você vai receber um benefício parcial. Mas se você continuar contribuindo, vai aumentando em dois pontos ao ano. Quando você tiver que chegar a 100%, você passa a receber um benefício integral. E com isso, se você chegar aos 100%, você vai ter contribuído, mulher vai ter contribuído 35 anos ao governo e homem 40. E assim a gente finaliza esse mini curso e abre agora para dúvidas, feedback, e isso. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Ariana. Muito obrigado, Ana Carolina. Agradeço imensamente pelos saberes, pelo compartilhamento do conhecimento. Aí. Bom, aqui eu não achei nenhuma pergunta, mas eu vou fazer uma perguntinha. Tá? Só para a gente encerrar mesmo, acho que o nosso tempo já extrapolou. E a minha pergunta é a seguinte: quando vocês explicaram o regime de repartição e de capitalização, ficou claro que o regime de repartição é aquele regime onde o governo ele que é responsável pelo benefício dos trabalhadores no final da sua vida de trabalho, já na terceira idade. Porém, o regime de capitalização é aquele regime em que o próprio trabalhador ele vai construindo ao longo da sua vida a sua aposentadoria, certo? Então, a minha pergunta é o seguinte: como que vocês enxergam esse regime de capitalização? Ou seja, o trabalhador ir pagando aos poucos essa aposentadoria. E quem é que sai lucrando com isso, afinal de contas? Alguém gostaria de responder? Eu responderia. Então, Léo, assim, como está aí na ilustração
na ilustração, né, que eu expliquei sobre a capitalização, quem financia, quem governa, quem dirige, no caso, são os bancos privados, são os fundos de pensões. Então, assim, a intenção é que, inicialmente, a repartição ela fosse uma coisa geral. Mas, em 2019, a PEC ela lançou a ideia de que a capitalização ela substituísse a repartição. E, no caso, já o governo e o INSS não mais financiariam, uma vez que a capitalização é uma pessoa que ela mesma, através de suas contribuições, ela paga a sua própria aposentadoria, assim dizendo, isso ocorreria através dos bancos privados. Então, são os bancos que estariam por trás disso, financiando, cuidando do dinheiro. E a gente entra naquele mérito também, que a PEC não foi aceita pelos deputados, porque no Chile não está funcionando mais, porque o percentual de cada cidadão lá guardava, ele foi inferior ao salário mínimo. Um salário mínimo que a gente recebe da aposentadoria no Brasil já não dá para fazer muita coisa, lá não está dando, porque o benefício que eles estão recebendo está bem inferior, isso está fazendo com que a população mais idosa tenha que voltar a trabalhar para se sustentar. Entendi. Gente, lamentavelmente, precisamos chegar ao final aqui desse mini curso, mas eu gostaria de agradecer imensamente, novamente, ao Tiago, à Ana Carolina e à Ariana, porque vocês aprenderam muito mais dessa forma do que de outras maneiras, né? E a gente está aí compartilhando esses saberes, e tem muita representatividade aqui envolvida, e eu só posso agradecer, tá bom? Vocês podem A gente que agradece pelo convite. Sim, e pela presença de cada pessoa que parou para nos ouvir, que quis saber mais sobre o assunto também. Obrigada, vocês gente. têm muito a falar. Obrigado, gente. Nada. Então, com isso, eu encerro aqui a transmissão e, mais uma vez, só tenho a ser grato por vocês. Muito obrigado.